Pode deixar. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Mais uma vez estarmos aqui reunidos em nome do nosso Pai, para darmos continuidade ao estudo do Evangelho, né? Todos os dias nós temos palestras, com exceções às sextas-feiras, que é um grupo de atendimento a dependentes químicos. O passe magnético à distância somente será ministrado de acordo com o cartão que foi dado no atendimento fraterno. Nós temos palestras às segundas, às terças, às quartas, às 14 horas, às quintas. Distribuição de 70 cestas básicas a famílias cadastradas e distribuição de lanches para moradores de rua. Certo? Então nós vamos neste momento unindo os nossos corações, elevando os nossos pensamentos a Deus e bastante tranquilos, vamos pedindo ao nosso Pai para que nós possamos, nesses momentos que aqui passamos, receber essas energias positivas, todo esse amor que Ele tem conosco, e que nós possamos sair daqui bem melhor do que quando aqui chegamos. Que assim seja. E assim nós envolvemos com bastante carinho o nosso companheiro Christian, que fará a exposição da tarde. Ele vai falar sobre ansiedade do livro As Dores da Alma. Certo? Seja feliz. Boa tarde a todos. Para mim é uma alegria muito imensa ter a oportunidade de estar aqui novamente para trazer um tema tão oportuno para todos nós, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Eu gostaria de inicialmente pedir a Deus que possa nos abençoar e trazer uma boa palavra para nós através da espiritualidade aqui presente, com o amparo de Jesus Cristo, nosso governador planetário. E assim, nós iniciamos. Eu gostaria de trazer um recado inicial, de que falar de ansiedade, para mim, por um lado, seria fácil, porque sou ansioso, me declaro ansioso, então como se fosse uma autobiografia. Mas também é um desafio, porque quem de nós aceita determinadas imperfeições ainda que precisamos superar? E quando nós falamos de ansiedade, nós falamos de um estado de espírito em que nós muitas vezes nos encontramos porque ainda estamos impregnados de muita angústia, de muitas aflições, de muita impaciência. E esse nosso comportamento, o que seria? O conjunto de todos aqueles caracteres que formam a nossa personalidade, é o nosso estado de ser, de agir, de pensar, formam o nosso comportamento. E na medida em que nós impregnamos o nosso dia a dia com esse pensamento, nós vamos absorvendo toda essa carga e vamos tendo de alguma forma dificuldade nesse caminhar. E a importância de nós darmos essa breve introdução se faz necessária justamente porque são essas convicções íntimas que determinam o nosso comportamento.
E é justamente esse poder de crença que vai fazer toda a diferença. Aonde nós estamos colocando a nossa vontade? Aonde nós estamos colocando o nosso pensamento, os nossos sentimentos? Se nós pararmos para pensar, e hoje com a doutrina espírita para nós se torna mais claro, nós temos a providência divina. Esse ensinamento que foi nos trazido revela para nós todo o encadear. Boa tarde, sejam bem-vindos. Todo o encadear a que nós, seja seres encarnados, seres desencarnados, a natureza, os animais, estamos submetidos. Então tudo na natureza, tudo que existe, está submetido ao encadeamento natural. Assim como a providência divina também foi trazida para nós de acordo com a nossa capacidade de entendimento. Se nós lembrarmos lá atrás, nós tivemos a primeira revelação, que foi Moisés, trazendo naquele momento um Deus um pouco mais duro, mais rígido, necessário para aquele nosso estado de espírito ainda enraigado de ódio, enraigado de vingança. Tivemos a nossa segunda revelação, Jesus, retirando muito daqueles caracteres que foram necessários de serem trazidos na primeira revelação e nos revelando realmente aquele nosso Deus de amor, de bondade. E como terceira revelação, nós tivemos o Espiritismo, no momento em que já tínhamos condição de perceber com maior clareza determinadas verdades espirituais. Então, mesmo a providência divina, se nós formos pensar, para nós, em termos de evolução da humanidade, veio em épocas determinadas, de acordo com a nossa necessidade e capacidade de entendimento. E qual não é a nossa postura, muitas das vezes, de querer ditar, ou determinar, ou calcular meticulosamente tudo aquilo que nós pretendemos fazer, cada detalhe da nossa vida, como se nós fôssemos capazes de ditar o nosso destino de forma matemática. Não. Hoje nós temos consciência de que Deus é a nossa inteligência suprema, é o Criador de tudo, inclusive das suas leis. Leis essas que regem toda a humanidade. Leis perfeitas, mas que muitas vezes nós não compreendemos por inteiro. Se nós estamos submetidos a uma lei de Deus, que é perfeita, nós temos que compreender, dentro dessa justiça e bondade, que tudo aquilo que acontece conosco tem uma razão de ser. Tem um porquê, tem um significado maior. Mas nem sempre nós somos capazes de compreender. Como se enxergássemos apenas o fundo do bordado, com aquele emaranhado de linhas. Mas quando viramos e temos uma maior consciência, conseguimos compreender todo o desenho, todo o formato, tudo aquilo que a gente consegue entender para a nossa vida. E normalmente nós vamos compreender isso quando estamos num grau de consciência, de serenidade mais aprimorado. Infelizmente, muitas das vezes apenas quando estamos já livres desse envoltório corporal. Quando retornamos à nossa verdadeira pátria, à nossa casa de espíritos. Quando temos a oportunidade de olhar para a nossa vida e avaliar tudo aquilo que fizemos. E na medida em que vamos conquistando essa lucidez, nós vamos tendo a oportunidade de compreender o porquê que tudo isso aconteceu em nossas vidas. E assim, meus irmãos, percebendo o encadeamento lógico a que nós estamos submetidos, olhando para a natureza e percebendo que se nós plantarmos uma semente, não vai adiantar nós darmos mais água, mais adubo, porque o processo ele vai ser o mesmo de nascimento,
de frutificação. Assim somos nós. Nós temos um tempo certo. Nós estamos submetidos a determinadas situações que são necessárias para nós. Muitas vezes nós queremos nos livrar, nos angustiamos, ficamos aflitos, porque queremos sair de determinadas situações, porque não compreendemos ainda a importância daquilo em nossas vidas. Esquecemos de ensinamentos que já foram nos trazidos há tanto tempo. A importância da oração, para que nós nos liguemos a essa espiritualidade maior, nos liguemos ao nosso Pai, onde quer que estejamos, independente do lugar, e busquemos uma intuição. Procuremos olhar para o nosso coração, que é a bússola que nos guia, porque nós sabemos, diante de uma conduta, se nós estamos agindo bem ou mal, porque o nosso coração ele sente. Nós sabemos disso. Muitas vezes ficamos aflitos, angustiados com determinada atitude, ou quando pensamos em agir de determinada forma. É o alerta de Deus em nós. Ele conversa conosco através do nosso coração. E quantos de nós paramos para escutar esse sentimento? Se pararmos para olhar a nossa vida hoje, como ela é? Aonde nós estamos colocando as nossas convicções íntimas, a nossa vontade? Vivemos numa sociedade que já acorda apressada. Quando lembramos de orar para nos sintonizar com o Pai, para pedirmos a proteção para o dia, muitas vezes já é noite, já estamos indo dormir. Quando lembramos, quando não começamos Pai Nosso e já dormimos, né? Só lembramos da primeira e da segunda palavra. Tem o seu valor, sem dúvida, já estamos buscando uma sintonia melhor. Mas melhor seria se nós, além de proferirmos tais palavras, nós procurássemos sentir o verdadeiro significado de cada uma delas. Pai Nosso é uma oração que foi trazida por Jesus. Nós paramos para pensar o que significa cada palavra que nós estamos dizendo? Ou simplesmente a proferimos como um sentimento de obrigação cumprida para que possamos iniciar ou finalizar o nosso dia? Em determinada parte, nós vamos encontrar ali: Pai, seja feita a vossa vontade. É isso que nós pedimos diariamente. Pai, seja feita a vossa vontade na nossa vida, não a minha vontade. Essa união de pensamentos, Deus, Jesus e nós, num só pensamento. Quantas religiões, doutrinas interpretaram isso de forma equivocada, e nós estamos tendo a oportunidade hoje de entender o significado dessa harmonização, de nós buscarmos uma conduta, uma postura como se fôssemos um só. Como se Deus, Jesus e eu fôssemos uma vontade, dentro da harmonização de suas leis. É isso que nós buscamos diariamente. Quando Jesus trouxe para nós o Sermão da Montanha, que muitos dizem que se tudo se perdesse e apenas isso restasse, nós ainda assim estaríamos salvos, tamanha a grandeza dos ensinamentos ali compreendidos, ele nos trouxe um código de felicidade. Bem-aventurados, ou seja, felizes. Felizes os aflitos, porque encontrarão consolação, porque compreenderão a necessidade da aflição nas suas vidas como aprendizado necessário, como instrumento de progresso. Não para maldizermos aquilo que estamos passando, mas para nos atentarmos, olharmos para determinado desafio em nossa vida. Sim, desafio, não problema. Porque o desafio é que nos mobiliza. Quando enxergamos determinada situação como problema, ficamos paralisados. Porque enxergamos um obstáculo. Muitas vezes intransponível. Mas quando percebemos que aquela situação é um desafio, isso nos mobiliza. Isso nos motiva a superá-lo.
E é esse o nosso compromisso. Bem-aventurados ou felizes os mansos e pacíficos, que eles herdarão a terra. Mansos e pacíficos. Nós somos mansos e pacíficos? Diante de uma aflição, diante da dor, diante de uma ofensa, qual é a nossa atitude? Nós agimos, pensamos, elaboramos, sentimos e depois devolvemos a outra face, assim como Jesus nos ensinou? Ou nós simplesmente reagimos? Através do nosso impulso, ainda imperfeito, ainda egoísta, ainda orgulhoso, de honra. Que ninguém pode pisar no nosso calo, que nos ofende. Foi por isso que Jesus nos trouxe a necessidade do perdão. Porque se nós já estivéssemos numa condição tal de não nos ofendermos, não necessitaríamos perdoar. Porque aquela agressão não seria para nós uma ofensa. Porque nós enxergaríamos naquilo um ato de imperfeição do nosso próximo. Assim como nós, seres humanos sujeitos a erro, a todo momento. Nessa busca de aprendizado constante em que estamos. Mas para chegarmos a essa condição de serenidade, é muito difícil. Por que o sábio age dessa forma? Porque ele já alcançou esse estado de espírito. Não em uma encarnação, mas é uma conquista espiritual. De todas as suas existências. Daí a importância de nós, cada dia mais, procurarmos colocar as coisas na nossa vida de acordo com o grau de importância que nós temos que dar. Quando assistimos hoje à televisão, à mídia, às redes sociais, nós estamos envolvidos num processo de inconsciente coletivo que nos mobiliza para determinadas coisas e nos fazem fugir totalmente do nosso foco. E é esse o mecanismo de manipulação de massa que o poder econômico, infelizmente, acaba nos infligindo. Porque para eles é interessante que nós ajamos dessa forma. Quanto menos nós pararmos para pensar no limite do necessário, naquilo que realmente eu preciso para viver, melhor para eles. Quanto mais consumistas nós formos, quanto mais modelos de sucesso nós copiarmos, melhor. Vamos olhar para nós. Cada um veio com uma necessidade de aprimoramento, de aprendizado. Mas só que nós não conseguimos enxergar dessa forma. Nós olhamos para o outro, para o nosso vizinho, para o nosso colega de trabalho, como se esse fosse o modelo de sucesso que nós gostaríamos de ter. E nós copiamos aquele modelo como se aquilo fosse nos trazer felicidade. Porque nós vemos no outro a conquista de determinadas coisas que talvez, se nós tivéssemos, nos sentiríamos mais felizes. Quase sempre no âmbito material, profissional, familiar, sexual, por que não? São sentimentos que hoje impregnam a nossa vida com tamanha ferocidade, ou velocidade, que nós nos anulamos praticamente. Nós deixamos de viver. Nós achamos que vivemos, mas não vivemos a verdadeira vida. Acabamos nos envolvendo. Somada a quantidade de atribulações, a quantidade de... como que eu posso dizer? De situações que nós temos que viver todos os dias, de compromissos que nós vamos assumindo diariamente, nos tornando praticamente autômatos, vivendo num automatismo incontrolável. Então eu acordo, escovo os dentes, tomo café da manhã, vou trabalhar, volto, durmo. Então como se fosse um processo diário necessário, sem parar para pensar aquilo que eu estou fazendo da minha vida. Sem parar para pensar se eu não poderia fazer algo a mais.
Será que realmente eu estou fazendo aquilo que eu preciso fazer? Quando nós paramos para pensar nisso? No momento de dor. No momento de aflição, de angústia, quando muitas vezes há o desencarne de um ente querido, quando perdemos um emprego, quando adquirimos uma doença, reflexo das nossas ações. Aí vem aquele start, nós paramos para pensar na nossa vida e aquele sinal nos revela algo. Espera aí, acho que tem alguma coisa errada acontecendo. Eu estou sofrendo. Mas será que é só nesses momentos que nós vamos lembrar de olhar para a nossa vida e tentar identificar aquilo que está de errado? Por que nós somos ansiosos? Porque idealizamos uma vida para nós que não necessariamente é a vida que Deus espera de nós. E por idealizar, nós buscamos incessantemente aquilo, em todos os campos da nossa vida. Então idealizamos uma determinada profissão, idealizamos uma determinada família perfeita, idealizamos uma condição social, idealizamos aquela casa, aquele carro. Então vamos colocando várias situações na nossa vida. E quando nós alcançamos aquilo, aquilo não é tudo aquilo que nós esperávamos. Porque um carro novo hoje, daqui 5 anos, já não é mais um carro novo. Uma casa que eu sempre sonhei, alcancei depois de 5, 10 anos. É importante? Sim. Mas não é isso só que vai nos trazer a felicidade. A formatura de uma profissão tão desejada, sem dúvida, nos trazem momentos de felicidade, momentos de alegria. Mas não é isso que vai nos tornar seres felizes. Porque é o nosso estado de espírito que vai nos conduzir. Não precisamos estar vivendo esses pequenos momentos para estarmos em estado de felicidade. Mesmo no momento de dor, mesmo no momento de aflição, nós podemos encontrar a felicidade. Por que não? A felicidade de compreender que podemos estar ali resgatando uma falta consciencial, um erro do passado, o erro de hoje, o erro de ontem, o erro de uma existência passada. E quando o Evangelho e o Espiritismo nos fala que a felicidade não é deste mundo, não quer dizer que nós vamos ser felizes só quando desencarnarmos. Não. É que a felicidade ela não é material. Ela não está na condição do ter. Condição essa que a sociedade nos impõe. Que o poder econômico nos impõe. Para nos limitar em entendimento, em consciência, e para que sejamos mais facilmente manipulados. Infelizmente, essa é uma realidade que nós temos que despertar. A todo momento nós somos influenciados a consumir em demasia, sem limite do necessário. E mesmo quando nós não alcançamos aquilo que nós achávamos ou idealizávamos que seria o melhor para nós, mesmo quando não alcançamos, também vamos encontrar a frustração como caminho. Então estamos na hora de parar, refletir sobre a nossa vida e tentarmos identificar aquilo que de fato é o mais importante para nós. Que é o nosso espírito, a nossa realidade espiritual, os nossos comportamentos, que tem que ser analisados diariamente. Que é justamente isso que o nosso irmão aqui, o Hamed, vem nos falar. Que é o conjunto das nossas atitudes, do nosso estado de ser, pensar e agir. À medida em que nós observamos aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos colocando em ação,
Então primeiro eu penso, depois eu vou sentir aquele pensamento, então eu vou estar potencializando, depois eu coloco em ação. Ao pensar, nós já estamos agindo. Porque o pensamento, ele também é matéria. Ele é energia. Então, num plano que muitas vezes nós não estamos observando neste momento, mas ao pensar mal a alguém, nós já estamos recebendo. Porque é uma ligação imediata. Muitas vezes nós não compreendemos essa lei de causa e efeito, lei de ação e reação. Então, quando nós estamos desejando o mal para o próximo, tem um laço fluídico, uma energia que está sendo emanada e automaticamente já está retornando para nós. Se nós estamos causando alguma ofensa, praticando alguma ofensa, essa ofensa está sendo devolvida imediatamente. Tem um orador espírita que ele deu exemplo que ele também é psiquiatra, ele atende com terapia de vidas passadas. É um exemplo impactante, sim, mas para nós pensarmos. Então tinha uma determinada pessoa que estava submetendo a um processo terapêutico de vidas passadas para entender por que ele tinha uma ferida no ânus que não cicatrizava nunca. Então ele sofria, a vida inteira sofrendo com aquilo, causando sérios transtornos, que ele não conseguia sentar, não conseguia fazer uma série de coisas. Para tudo ele sentia dor. Naquele processo terapêutico, ele conseguiu, através de uma vivência de existência passada, porque ele foi permitido perceber aquela situação, e o orador, quando estava realizando aquele procedimento, e foi permitido também pela espiritualidade, ele teve a oportunidade de enxergar o porquê daquela situação, e os mentores lhe mostraram que na mesma medida que ele era uma pessoa, um verdugo da época, um torturador, então ele gostava de fazer torturas naquela região das pessoas. Então ele pegava um cabo de vassoura e fazia determinada tortura. E foi mostrado para ele que na medida em que ele fazia, automaticamente tinha um laço fluídico que ligava nele mesmo. Então ele fazia e recebia, ele fazia e estava recebendo automaticamente. Então aquilo estava cristalizando no seu perispírito e simplesmente se manifestou na existência seguinte. Então impacta por quê? Porque muitas vezes nós somos descrentes dessa lei. Nós fazemos determinada coisa achando, pode ser que venha acontecer comigo. Não. Aquilo já fica impregnado em você naquele momento. Qualquer pensamento negativo, se nós potencializarmos com sentimento a um agravante, se nós agirmos mais ainda. Então olha a nossa responsabilidade. Aí nos encontramos no estado de angústia, de aflição, de impaciência, nos achando injustiçados, muitas vezes por estarmos passando por aquilo que é o necessário para nós. Quando eu ouvi isso, para mim também foi bem impactante, porque eu comecei a entender um pouco mais como funciona do outro lado. Porque nós esquecemos de pensar nisso. Nós simplesmente agimos e nos esquecemos, somos responsáveis diretos pelo nosso destino. Somos nós os maiores causadores de tudo aquilo que está acontecendo conosco. Hoje nós estamos vivendo o reflexo do nosso passado. E amanhã, a depender de como estamos agindo hoje. Daí a importância de nós procurarmos a cada dia mais colocarmos na nossa vida sentimentos de amor, de bondade, de alegria no hoje, de compreensão da nossa vida, de indulgência, a dificuldade que nós temos hoje de perdoar. Por quê? Porque não compreendemos no outro a imperfeição, que muitas vezes nós somos detentores. Nós também erramos. E que direito nós temos de cobrar do outro uma conduta que muitas vezes nem nós teríamos
se estivéssemos naquela situação. Nos colocamos em situação e nos esquecemos de Jesus. Olha a aflição que Jesus passou. Olha o grau de sofrimento que ele passou. E se nós pararmos para observar, ele não tinha nada a resgatar. Sem culpa. Por nós, por exemplo, por amor. Para que pudesse ficar marcado na história e dividir a humanidade como dividiu, essa era consciencial de amor. Essa nova fase que se iniciou a partir de Jesus para nós. Onde nós podemos hoje andar, conviver pacificamente. Olha a importância que ele teve para nós. E a ansiedade, ela é fruto desse nosso estado ainda hoje de imperfeição. De incompreensão da nossa vida. De busca incessante que nós temos por aquilo que não necessariamente é o melhor para nós. E esquecemos que mesmo hoje, precisando de ajuda, muito nós podemos ajudar. Se o pensamento negativo ele volta, imaginemos a força dessa fé, desse pensamento colocado no bem. Agora imaginemos todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, fazendo agora um bom pensamento. Como isso não potencializa, e se estiver impregnado do nosso melhor sentimento, que é o que nós fazemos nas vibrações, quantas pessoas não são ajudadas? E quando nós lembramos de não só olhar para cima, mas olhar para baixo também e ver que muitas pessoas estão sofrendo e muito mais do que nós, e procuramos esse exercício do bem, esse trabalho no bem, nós esquecemos um pouco de nós, controlamos a nossa ansiedade, porque a ansiedade é esse excesso de pensamento em nós mesmos. Nós não paramos de pensar nas nossas angústias, nas nossas aflições, naquilo que está nos incomodando. Agora, quando nós olhamos para o outro, enxergamos a necessidade do outro. Quando nós emprestamos o nosso ouvido, que vivemos correndo, quando nós paramos para ouvir o nosso próximo? Quando emprestamos o nosso tempo, porque a caridade material, se nós pararmos para observar, ela é a mais fácil. O Evangelho vem nos falar, mas ela é necessária. Agora, e a caridade moral? Essa caridade do nosso tempo, da nossa paciência, do nosso perdão, de nós olharmos para o nosso próximo, pode ser o nosso chefe, nosso familiar mais difícil. Essa é a caridade moral. Essa é a verdadeira caridade. Olharmos para ele como um irmão nosso, que necessita do nosso melhor tempo, dos nossos melhores pensamentos. É a estas pessoas que nós devemos dedicar o nosso melhor pensamento, nosso melhor sentimento, nosso melhor tempo. E quando estamos fazendo isso, nós estamos verdadeiramente compreendendo o que Jesus quis nos ensinar. Com esse código de felicidade que trouxe para nós no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Olha o nosso compromisso diante de tudo que nós pudemos ouvir hoje. Quanta coisa nós temos para fazer e como nós nos atemos a picuinhas, pequenos milindres, com dificuldade muitas vezes de olhar para o outro e falar aquilo que nós estamos sentindo, porque sabemos que também o outro não vai saber ouvir. Mas muitas vezes é necessário falar. A importância do cuidado de como se falar e o momento de se falar. Mas nós temos esse compromisso também. E de saber ouvir. Quando o outro nos traz uma informação, nos traz uma situação em que nós também estamos errando. Essa é a conquista da maturidade espiritual. Conquista da serenidade, da sabedoria, da mansuetude,
todas essas conquistas, essas virtudes, são os mecanismos que nós temos para combater a ansiedade. E nada melhor do que o trabalho no bem, o relacionamento com as pessoas que estão procurando ajudar o próximo, seja uma ONG, seja uma casa espírita, uma igreja, uma comunidade, para que nós passemos a olhar a vida de forma diferente, a cuidar mais do próximo, esquecendo um pouco de nós, mas ao mesmo tempo trabalhando por nós. Porque sabemos que esse aprendizado fará toda a diferença em nossas vidas. Graças a Deus. Então, agora é o momento, né, de nós conversarmos, trazermos as nossas dúvidas, as nossas afirmações, né, porque às vezes a pessoa concorda. Então é o momento de nós participarmos da reunião, de tudo o que o Christian, tá? Tudo que o Christian trouxe para nós, algo que já tá no livro, a ansiedade, mas é algo que nós não refletimos. Nós vamos vivendo e a reflexão daquilo que nós estamos fazendo conosco e com as outras pessoas. Porque se nós só vivêssemos sozinhos, né? Mas nós convivemos, nós vivemos com outras pessoas que têm outras necessidades, que têm outros interesses. E nós precisamos sempre trabalhar para conviver, para que haja essa coexistência pacífica. E para isso nós temos que, muitas vezes, não tirar a esperança, mas saber fazer as coisas. Para o nosso bem e para o bem daquele que está ao nosso lado. Quem quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Não? A Joana, de São Paulo, ela diz o seguinte: Christian, boa tarde. Sou muito ansiosa e isso me leva a comer a toda hora. O que o Espiritismo pode me ajudar a mudar nessa situação? Obrigada. Boa tarde, Joana. Essa é uma pergunta para nós bem interessante, porque quem de nós não é levado a comer em momentos de ansiedade? E o porquê disso? Porque nós queremos aliviar a nossa frustração, a nossa angústia, substituindo esse sentimento por um outro imediato de prazer. Nós não tomamos o cuidado de nos conscientizar daquele problema, daquela dificuldade, ou melhor, daquele desafio que nós estamos ali enfrentando. E de tão imediatistas que somos, porque a ansiedade está atrelada ao nosso imediatismo. Nós queremos resolver aquela situação ontem, que dirá hoje e amanhã. Essa aqui não, né? Não damos tempo ao tempo. Muitas vezes não sabemos como agir, estamos envolvidos num sentimento tão forte. Simplesmente, se nós procurarmos já não revidar, já não agredir, já nos conscientizar desse sentimento e dermos tempo para elaborar aquela situação dentro de nós, com certeza nós vamos buscar um caminho diferente. E não é só na comida que nós descontamos. Quantos vícios! E quando nós falamos em vícios, não só aqueles vícios do cigarro, do tabaco, das drogas, que também são um reflexo desse nosso estado de imperfeição, das nossas aflições, das nossas angústias, da falta de amor. Porque se nós olharmos a sociedade hoje, as crianças, por exemplo, como elas estão sendo criadas? A ausência dos pais. Os pais dão tudo, menos aquilo que realmente elas precisam. Que é amor, que é carinho, que é tempo. Então eu compenso a minha ausência já ensinando os prazeres da posse, do ter aquilo que eu quero a todo instante, já satisfazendo aquele imediatismo, deixando de impor aquele limite tão necessário e esticando essa corda. Depois, quando nós vamos puxar lá na frente, nós vamos encontrar muitas vezes nosso filho, nossa filha, aquele nosso parente mais próximo,
num vício deste tamanho, que é incurável, que é progressivo, aí nós vamos parar para pensar, puxa, mas o que aconteceu? No que eu errei? Eu dei tudo. Sim, você deu tudo. Menos aquilo que realmente ele precisava. Agora, essa é uma regra? Não. É claro que todos os espíritos, cada um tem o seu estado, tem as suas necessidades. Muitas vezes você tem amor, sim, você tem carinho, mas aquele espírito ainda não entende aquilo. E também vai necessitar de uma compreensão maior. Então procuremos, antes de descontar na comida, antes de descontar nos vícios de toda a sorte, e outros vícios também, como consumo, como desvios sexuais, como a maledicência, né? Quem lembra da maledicência? Falamos bem do outro? Gostamos daqueles burburinhos? Pois é, esse também é um vício, talvez o maior. Falamos em jejum, quando se aproxima de determinadas datas. Lembramos de deixar de comer determinadas coisas, fazemos algumas promessas. E o jejum dos maus pensamentos? Deixa eu falar só um pouquinho, Lourenço. A ansiedade a gente vê, né, de uma outra forma, né, além dessa que você falou tudo, da falta de fé, né, em Deus, porque a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, né, e Deus tem outros planos para a gente, muitas vezes, né. Então, a gente esquece do Pai Nosso, né, faça assim, Senhor, a tua vontade e não a nossa. Então, as pessoas que estão trabalhando, estão fazendo as coisas direitinho, as coisas realmente às vezes não acontecem, porque ainda não é o tempo certo, né, da maturação, daquela pessoa centrar dentro dela tudo aquilo que ela precisa de aprendizado ainda. E as pessoas ficam ansiosas e aí onde que elas, né, entram numa ansiedade terrível, depois entram numa depressão e aí as coisas ficam pior, né? Então tem que começar a acreditar um pouco em Deus, né? Ter um pouco mais de fé. Até porque não existe prece sem resposta, né? Toda prece tem uma resposta. Se não chegou aquilo que nós pedíamos, a resposta a gente já sabe qual é, né? Ainda não tudo bem, Cris? Joinha, família, tudo bem? Tudo bem, Lourenço. E o seguinte, de uma maneira geral, né? Você falou bem da parte evangélica, né? E nós vivemos numa sociedade consumista, materialista, e é difícil a gente se comportar, né? São certas nuances aí que nos levam, às vezes, até num rumo que não é bem o correto, traçado. Então, e a gente percebe que o Evangelho, afinal seria um porto seguro para todo esse tipo de coisa. Então, eu acho que a gente vai divulgar a ansiedade evangélica, procurar divulgar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sem dúvida, o Evangelho é nosso modelo de conduta, né? É o nosso caminho, Jesus. Caminho, verdade e vida, né? Só complementando o que o Lourenço falou, mas acredito também o seguinte, o conhecimento que temos da nossa natureza espiritual, e as pessoas buscarem compreender, né, essa natureza espiritual, e olhar para o mundo material à sua volta, mas com os olhos espirituais, que nós não estamos atrelados, vinculados eternamente à Terra. Isso diminui, né, a nossa ansiedade, porque você sabe que o tempo é aquele que vai ser igual para todos. Mas quando você projeta, né, as suas vistas, a sua vida futura, você atenua, né, você diminui esse estado íntimo e procura direcionar a sua vontade, o seu tempo para coisas mais importantes, que não só satisfazer as necessidades puramente materiais, que você citou bem, né? Sem dúvida. Então é o nosso compromisso no dia a dia, pensando sim, estamos aqui num planeta escola e no planeta hospital, buscando burilar a nossa alma, né, resgatar todas as nossas faltas, mas também o aprendizado necessário. Mas não nos esquecendo também de viver o presente. Eu acho que o nosso irmão aqui nos trouxe, ele tem 2 pontos muito importantes. O primeiro, sim, nós temos que viver aqui pensando também que nosso caminho principal é ali na pátria espiritual. Então nós temos todo um caminho de aprendizado.
Mas não esquecermos de viver o hoje, de viver o presente, porque o estado de ansiedade também está muito atrelado a nós vivermos apenas o futuro e esquecemos de viver plenamente o presente. Estamos conversando ou estamos muitas vezes aqui pensando o que eu tenho que fazer de janta, aonde eu vou mais tarde. Vamos viver os momentos intensamente, plenamente. Lembremos que o nosso irmão falou, que a natureza não dá saltos. Nascemos simples e ignorantes em determinado momento, fomos criados. Quanto tempo nós demoramos para chegar nesse estado de consciência? E queremos simplesmente dar um salto? Não. Olha os animais, os exemplos que nos dão. Se nós olharmos para eles e compararmos que há tão pouco tempo nós estávamos nessa condição também, num dia ensolarado, e também a flora, nós vemos as flores desabrochando, nós vemos os animais, os passarinhos cantando, e nós acordando emburrados. Mais um dia, tenho que trabalhar, caramba, esse problema que não acaba. Onde está a nossa alegria? Os seres mais inteligentes da criação, nós. E que não sabemos viver, né? Então fica aí a reflexão para nós nesse dia bonito, de nós procurarmos aí, nesse final de tarde, fazer coisas felizes, que nos alegram, que ajuda muito a combater esse estado de ansiedade. Observar o pôr do sol daqui a pouco, de aproveitar o luar, de passear, de namorar, de fazer coisas que nos façam felizes. Graças a Deus. Obrigada, Cristian, muito obrigada. Não sei se eu desliguei aquele outro. Não sei. Eu abaixei. Então, agora que nós participamos desse banquete espiritual, é chegado o momento de nós exercitarmos, de nós fazermos a nossa parte através das vibrações. Muitas vezes nós não temos a condição de fisicamente estar auxiliando, doando, dando aquilo que as pessoas necessitam. Mas nós podemos, através das vibrações, que é a doação do amor que nós já conseguimos sentir em nossos corações, esse é muito importante. Então nós vamos, neste momento, vibrar pela paz no mundo. Vibremos pelos governantes e pelos governados. Vibremos. Vibremos, Senhor, para que os teus ensinamentos possam penetrar o coração de todas as criaturas. Independente de crença, independente daquilo que nós elegemos para a nossa vida. Porque Jesus trouxe para nós, entre muitos exemplos, fora da caridade não há salvação. E para vibrarmos o bem, o amor, o que nós já sentimos de bom, nós podemos doar para qualquer pessoa. Vibremos por todas as casas, espíritas ou não, onde os seus participantes estejam prontos para auxiliar, para abraçar, para ouvir as pessoas nas suas necessidades. Nós vamos vibrar por um amigo, por um parente, por alguém que esteja muito necessitado. Vibremos, Senhor, pelos nossos lares,
harmonia. Vibramos, Senhor, por nós mesmos. E assim seja. E assim, em nome de Deus, em nome dos amigos queridos da espiritualidade maior, nós pedimos, nós agradecemos e pedimos para que nós possamos dar por encerrada essa reunião da tarde. Que assim seja.